Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos mais uma vez à nossa live. Ela é realizada todas as segundas-feiras, às 20 horas e 30 minutos. Sempre com temas muito interessantes e hoje é um tema muito especial, inclusive vou ter uma convidada muito especial, a Tati Rosa, uma amiga aí de muitos anos, a gente se conhece de colégio, né, e também foi minha aluna de Reiki, é também a minha terapeuta quando preciso, né, então a gente troca Reiki, faço aprometria com ela e muitas vezes também faço algumas leituras de tarô. E por isso mesmo, não mais do quem é mais digna de falar sobre tarô do que ela, né? E antes de chamar a Tati Rosa, eu chamo de Tati, gente, mas é Tatiane Rosa, vou falar um pouquinho do meu trabalho. Para quem não me conhece, né, eu tenho um espaço de Pilates aqui em Valinhos e junto com o espaço de Pilates que vocês estão vendo aqui atrás, também trabalho com recursos terapêuticos manuais, massagem, RPG, quiropraxia e também as terapias integrativas e complementares, as famosas PICs, né? No caso, eu trabalho com Reiki, cromoterapia e acupuntura. Também trabalho, perdão, auriculoacupuntura. E também trabalho um pouco também com aromaterapia, mas nas massagens, tá? Além disso, faço um mix aí quando for atender a pessoa, né? Mas minha formação primeira foi de massoterapeuta, né? Em 2002 me formei como shiatsu-terapeuta, em 2005 tive meu primeiro contato com Reiki, né? Então, em 2005 eu fiz o curso de Reiki tradicional, Mikao Sui, através da Iraci Garbuio. E em 2009 eu iniciei a faculdade de fisioterapia, me formando em 2012. Em 2013 fiz 3 cursos em Campinas, né? Que foi o Pilates, o RPG e também a auriculoterapia. Em 2014 eu fiz o curso de quiropraxia e também de cromoterapia, né? A quiropraxia foi com o Ulisses Gama e a cromoterapia com a Ondina Balzano, uma excelente cromoterapeuta lá do Rio de Janeiro, que ela estava morando em Campinas. E também em 2014 foi quando eu iniciei o ingresso, né, no Reiki Xamânico Estelar, no qual hoje eu sou facilitador, sou professor de curso de Reiki Xamânico Estelar. Então, sendo um mestre consagrado, autorizado aí pelo Nazareno Sabino, em 2016. Já fiz vários cursos aí. E para quem se interessar sobre o assunto, fique tranquilo que vai sair curso online em setembro, provavelmente no final de setembro, tá bom? Então vamos lá, eu vi que a Tati foi a primeira a entrar, gratidão. Gratidão a todo mundo que tá chegando aí, vou acenar aqui. Eu vou fazer uma coisa muito importante que eu tenho esquecido de fazer, gente. Fixar o tema para quem entrar depois. Só um minutinho, tá, Tati? É rapidinho. Então vamos lá. A gente vai falar sobre o tarô terapêutico, né? Os benefícios do tarô terapêutico. Deveria ser um pouco mais fácil isso, mas ótimo. Então vamos lá, vou chamar a Tati, vou fixar esse aqui. Gente, o Google deve estar clonando a gente. Abrir o Google aqui, fixar comentário. Pronto, fixado para quem chegar depois. Vamos para research, que não são de livros. Ok, então vamos lá, né? Vou chamar minha querida Tati. Dando. Olá. Olá!
querida. Tudo bem? Seja Você bem. também, meu amigo. Tudo bem e você? Tudo jóia, graças a Deus. Gratidão pelo convite. Então tá bom. Imagina, é uma honra, querida. Gostaria de agradecer também a presença de todos neste momento tão especial para nós. Sim, com certeza. Ó, a Fernandinha aí A online Fernanda, também. minha cliente, bastante gente querida. Isso aí. Tati, antes da gente fazer, então, as devidas perguntas, conta pra gente um pouquinho a sua trajetória, como que foi que você saiu, entre aspas, né, do mundo corporativo e veio para o mundo holístico, terapêutico. Eu estou no mundo corporativo, né? Trabalho na Visma, em São Paulo, né? Então eu tenho uma dupla jornada, né? Que trabalho na área de marketing na Viva e trabalho como terapeuta holística, que faz o meu coração pulsar, né? E, na verdade, assim, eu conheci o tarô há mais ou menos 18 anos atrás, através da minha irmã, como autodidata, né? E ela fez uma leitura para mim e fiquei assim, impressionada como bateu as coisas assim que foram acontecendo, né? Bem, eu sempre tive anteninha, né, Júlio? Você me conheceu há 25 anos. Só Sim. isso, né? Né? Precisava entregar a idade. O pessoal tá me dando 20 anos de máscara. Pois é. Com esse cabelo todo rebelde, jovem. Pois é. Eu sempre tive essa anteninha, né? E sempre gostei dessa parte, né? Energética, espiritual, enfim. E quando eu fiz essa leitura com a minha irmã, falei, nossa, que legal. Fiquei bem interessada, né? Porque as pessoas têm um certo preconceito do tarô, né? E falta de conhecimento, né? Eu falo até preconceito porque não conhece, né? E foi muito bacana, foi uma experiência muito legal com a minha irmã. E mais ou menos há 10 anos eu passei por alguns processos na minha vida e o tarô me auxiliou demais, né? Uma amiga minha, ela me indicou uma taróloga em Mococa que fazia leitura por telefone, uma senhorinha muito, Maria do Carmo. E assim, ela me ajudou tanto, estava num processo muito difícil e me ajudou demais a leitura dela. E eu me senti um chamado muito forte dentro de mim, né? E aí eu comprei um tarô, comecei a estudar, né? Então eu já leio o tarô há 10 anos como autodidata, comecei como autodidata. Nossa! Sim. Lia para algumas pessoas. Não sabia disso, eu não lembrava. Sim, não. Na verdade, eu li assim, eu estudava como autodidata, lia para algumas pessoas, e aí eu fui vendo que as leituras batiam muito com o momento da pessoa, né? E também estava auxiliando elas naquele processo, né? Que elas se encontravam naquele momento, e assim, fui pegando muito amor, né? Desde sempre. E aí, em 2016, assim, no meio de uma sessão de terapia, né, eu vi que eu tinha que ler. Eu li tarô para você, inclusive, eu lembro. E na minha sessão, falou, nossa, eu li o tarô pro meu amigo, fiquei muito feliz. Aí a minha terapeuta falou, seus olhos brilham quando você fala do tarô. Né? Aí eu coloquei como missão para poder me profissionalizar. E foi tão interessante que no dia seguinte da minha sessão de terapia, alguém pediu uma indicação no grupo da Ana Moretti de uma professora de tarô, uma mestre em tarô, né? E aí, quando meu marido participava do grupo, eu não participava. Aí na hora que eu vi o contato da Maura, aí eu falei, nossa, essa pessoa, né? Marquei uma leitura com ela, me apaixonei pelo trabalho dela, porque eu me preocupava demais que eu queria uma fonte segura, né? Uma fonte séria, né? E aí em 2016, se não me engano foi em 2016, eu fiz o curso com a Maura, foi assim, maravilhoso. A Maura Ferreira Neto, uma pessoa maravilhosa. E desde então, só venho assim, crescendo a quantidade de pessoas que eu atendo, né? E uma paixão incrível. E aí, em 2018, se eu não me engano, eu iniciei o curso de Reiki contigo, que foi também outra experiência. Sim. Depois, logo em seguida, a apometria xamânica com o Nazareno Sabino. Fiz o curso de Theta Healing com a Raquel Ribeiro. E a iniciação também no São Miguel Arcanjo, né? E porque, assim, eu vi que não era só o tarô. Eu via que, além de fazer toda a leitura, as pessoas também tinham questões que precisavam ser tratadas, né? Então, hoje eu trabalho muito, assim, com um pacote, né? O tarô, mais a apometria. Então, eu sinto naquele momento o que a pessoa... Vejo que o relato da pessoa, a gente vê o que acontece
eu passo uma indicação. Às vezes, alguma constelação familiar, né? Uma radiestesia, o que for, né? Mas, assim, tem um grande amor no que eu faço, né? Porque foi bem assim, eu precisei de ajuda, o tarô me ajudou e falei, preciso aprender a ler para ajudar o próximo. E eu fui muito beneficiada. Então vamos começar falando o que é o tarô terapêutico, né? Sim. E qual que é a proposta desse trabalho, né? Porque até então as pessoas acreditam que o tarô é apenas um meio de divinação, né? Divinatório aí. Na verdade, assim, o tarô terapêutico, o tarô, né, ele teve início lá para século XV, mais ou menos, né? Na verdade, assim, que tem história, começou na Atlântida, né? Mas, assim, o tarô que eu leio 2 baralhos, né? Que é o tarô de Marsella e o oráculo de Santa Sara, né? Mas o tarô, ele começou a ganhar força, né? Ele iniciou na Itália, né? Alguns estudos dizem isso, iniciou na Itália e até que ele foi para o sul da França, que é onde ele ganhou mais popularidade, né? Então, as pessoas utilizavam muito o tarô para ter alguns direcionamentos, né? E na França foi onde que mais, né, popularizou, né? E aí, desde 1930 para cá, ele se tornou um pouco mais popular, vamos assim dizer, né? Um pouco mais acessível, enfim, para a população, né? E assim, o objetivo do tarô, né, ele é trazer uma orientação. Eu sempre digo para as pessoas quando eu atendo, ninguém melhor que você mesmo para saber as respostas, né? Só que o tarô, ele vem de uma maneira, eu falo, para organizar aquilo que está confuso, naquela situação confusa que a pessoa está passando no momento, né? Porque, assim, tem uma questão, né, de intuições sempre, né? Porque acho que todos nós terapeutas, nós temos a intuição, né? Desde um médico que atende um paciente, um advogado, ele vai ter intuição do que melhor fazer. No tarô também existe isso. Só que, assim, por exemplo, no caso de Marsella, né? Ele é constituído por 78 cartas e 22, dessas 78, 22 são arcanos maiores, né? Eu tenho até algumas cartas aqui. Né? O tarô de Marsella, ele tem uma figura bem medieval, por exemplo, a Papisa, né? Que representa bem nós, bruxos, né? E a cada figura, né? Dependendo da tiragem, né? Ele significa alguma coisa, né? Tanto pelas cores que a gente vê, né? A cor azul, cor vermelha, a cor amarela, cada símbolo, cada coisa tem algum significado, né? E foi muito interessante porque, assim, eu aprendi muito que cada carta tem um lado sempre bom, um lado de alerta. Então, dependendo do campo que ela cai, porque a gente faz a tiragem, tem N tiragens, né? Então, dependendo onde a carta cai, ela significa alguma coisa, dá um direcionamento, dá um esclarecimento para a pessoa, né? Então, é bem analítico, né? Bem, no mundo corporativo eu trabalho como um analista, né? E no tarô tem a base maior do tarô é uma parte analítica também, né? Ele é científico, né? Ele é científico, existem várias teses. Há pouco tempo teve uma tese de doutorado que foi defendida sobre o tarô. Então, assim, como eu falo, é um trabalho sério, né? Quando a gente fala do tarô terapêutico, né? Porque, assim, voltando naquilo que eu falei, né? Ninguém melhor que nós mesmos para saber a resposta, né? Então, o tarô ele só vem para confirmar as respostas que a gente já sabe. E lembrando também que, assim, uma arte divinatória, eu digo assim, é uma probabilidade, como se fosse uma estatística, né? De eu passar para a pessoa quais são os caminhos que ela deve seguir, que ela pode seguir, quais são as consequências. Então, o tarô ele não faz só medição do futuro, ele faz uma composição do passado, presente e futuro, dizendo quais são os caminhos das pedras. Já teve casos de eu atender uma pessoa que a situação X era irreversível naquele momento, e aí no momento da leitura a gente fez aquela leitura, e aí ela viu que tinha muitas questões que ela precisava mudar, para ela, né, que ela achando que o problema era outro, mas aí ela conseguiu enxergar que o problema era com ela. E aí ela fez as mudanças, assim, da sua conduta de vida, de N coisas. Em 15 dias ela me procurou novamente. Ela falou, preciso fazer uma nova consulta porque mudou 360.
E quando a gente fez a leitura, era totalmente, assim, super esperançosa a situação que a pessoa estava passando, porque é um direcionamento, né? Eu não acho que é uma junção de livre-arbítrios, o nosso, do outro, de escolhas, de dia, de vibração, que é o tarô, a base para a gente tirar o tarô é a nossa energia, né? A nossa conexão. Então, por isso que foi um dos motivos que eu precisava muito fazer a iniciação do Reiki, para fazer as limpezas, porque o tarô é a energia pura, né? Então, é bem basicamente isso. Complementando o que você falou, e a gente lembrando de todas as lives que já foram passadas, né? Constelação familiar, apometria, né? Entre outras, né? A gente tem a física quântica aí dizendo que a gente tem um campo morfológico. Sim. Então, o que acontece? As cartas vão configurar tudo aquilo que você falou, o passado e o presente e o possível futuro se ela seguir uma determinada escolha. Exato. Porque ela tem livre-arbítrio. Exato. Né? Ele está te dando, olha, se você seguir por aqui, tem um buraco, você pode pular, você pode desviar ou você pode cair. Exato. A decisão é tua. Exato. Estou falando uma besteira? Não, nenhuma. Não, imagina. E é isso mesmo, né? Então, o objetivo do tarot terapêutico é esse, é direcionar o consulente a seguir o caminho para aquilo qual o objetivo de vida, né? Então, às vezes, assim, faz a pessoa pensar o que eu quero para minha vida. Ou, às vezes, a pessoa quer tanto alguma coisa e na leitura de tarot ela consegue enxergar e fala, poxa, mas eu posso ser feliz de uma outra maneira, né? Então, bem isso que você falou, se eu for por esse caminho, eu posso passar por um buraco, né? E eu posso desviar desse buraco. Então, ele sempre traz essa visão de que eu posso fazer diferente, eu posso ser feliz, né? Então, que nem eu falo, né? Quando a gente faz a leitura do tarô, não sou eu que tiro as cartas, né? Eu faço a leitura, né? Quem tira é o consulente, né? Eu não estou adivinhando. A leitura que eu faço é a que está ali, né? É o que se mostra ali, né? E hoje eu trabalho com 2 baralhos. Inclusive, você pede para a pessoa cortar. Peço para as pessoas cortarem. Você pede para a pessoa cortar, né? Sim. A carta. Sim, eu peço para a pessoa cortar. Bem, com essa época de pandemia, eu não estou fazendo atendimento online, né, durante esse período. Desculpa, presencial, somente online. E eu faço, né, as pessoas ficam um pouco assim, nossa, mas como você vai... Dá certo? Dá super certo, porque nós estamos conectados, nós somos todos um, né? Então, assim, por isso que é muito importante a ferramenta do Reiki, para a gente fazer essa limpeza do ambiente que a pessoa se encontra, do meio ambiente, da nossa conexão, sim, que é através dessa energia, quando eu estou fazendo o corte, a pessoa está lá em um processo de mentalizar o que ela quer, né? Quando ela está em ponto com o interior dela, na hora que eu olho na carta, que eu vou tirar a carta num atendimento online, eu sinto no meu chakra cardíaco que é aquela carta. Então, assim, não é porque, eu vou escolher essa aqui. Então, tem toda uma função, tem todo um direcionamento da conexão comigo com o consulente de qual carta escolher no atendimento online. No atendimento presencial é o consulente que tira a carta, né? E é magnífico. Já temos depoimentos aqui, inclusive uma pergunta, né? Eu vou falar porque às vezes não dá tempo da gente abrir espaço para perguntas, mas vamos aproveitar. Tá. A Thaís é uma amiga minha lá de Jundiaí, ela está falando assim, você utiliza a energia da pessoa, certo? Por exemplo, ela corta, ela tira, etc. Confirma? Confirmo, sim, confirmo, Thaís. Exatamente isso. Por isso que tem alguns momentos que já teve alguns casos que a pessoa não estava muito bem, então eu precisei fazer um tratamento com Reiki, com apometria primeiro, para fazer todas as liberações, para a pessoa estar, como eu falo, como se fosse limpa, né? Para a gente medir ela mesma, a energia que representa ela, e para fazer a leitura mais assertiva, né? Então, por isso que é muito importante, né? Eu lembro que sempre a Maura me falava, Tati, é importante você fazer o Reiki, o curso de Reiki. Você também, né?
que é meu mestre, e auxilia muito. Gratidão. E auxilia muito no processo. Então, é um conjunto, né? O tarô, ele é energia, né? Então, não é à toa que a carta vai ser embaralhada daquela maneira, não é à toa que aquela carta vai cair naquela posição, né? Não é à toa que aquela carta vai trazer aquelas cores, aquele significado naquela casa, porque é realmente aquilo que compõe o consulente, né? Eu falo, é como se fosse um espelho, né? A gente coloca um espelho na frente da pessoa. Então, como é que você se enxerga? Por isso que o tarô é energia. Como é que você se enxerga? A sua figura é essa. Hoje representa isso, né? Então, por isso que o tarô, ele é energia, sim, da pessoa. E quais são as situações que as pessoas devem recorrer, então, a esse tipo de terapia, que é a leitura do tarô? No caso da leitura do Poderia dizer que é taroterapia? eu chamo de tarot terapêutico, né? Que a gente faz, porque assim, não é o objetivo, não é a pessoa ler todo dia o tarô, né? Ou toda semana, né? Eu vejo que o tarô é importante a pessoa fazer a leitura nos momentos decisivos, em alguns momentos de dúvidas, né? No momento que a pessoa está numa situação que ela não consegue enxergar uma outra alternativa, né? Então eu chamo de tarot terapêutico do que taroterapia. Né? Porque o tarô, ele é terapêutico, né? E terapias, a gente tem N terapias, né? Desde reiki, desde terapia com psicólogo, desde terapia de até fazer um exercício, né? Então, por isso que eu falo que o tarô, ele é terapêutico, né? Então, e aí nos meus atendimentos, eu faço sempre esse mix, né? Tem pessoas que procuram, que querem o tarô, mas eu sempre gosto de oferecer também esses outras terapias, porque eu acho que todas se complementam, né? Verdade. E vocês realizam sessões únicas? Ou dependendo do caso, você faz algumas sessões contínuas? Você falou, não é para ler todo dia, mas, por exemplo, já houve casos onde a pessoa precisou, olha, aqui está dando a situação, mas a gente pode fazer outras leituras. Você já citou um exemplo, né, que a pessoa mudou 360 graus. Sim. Mas isso foi pós-leitura. E durante a leitura, você sentiu que, de repente, a pessoa precisava fazer outras leituras? Eu sempre, assim, dependendo muito da situação do consulente, eu sempre indico voltar dentro de 30 dias, ou sentir a necessidade de fazer a leitura. Já teve casos de uma semana também, vamos deixar para a próxima semana, porque por N motivos, né? Ou até mesmo como na situação que a gente vê que a pessoa não enxerga alternativa de melhora, e na hora da leitura a gente vê que tem probabilidades, aí eu falo, se quiser, se possamos resolver, a gente pode fazer novamente. Então, isso é muito particular, depende muito do caso. Na verdade, assim, eu falo que, por exemplo, para mim mesma, né, é bem difícil ler tarô para mim, né? Eu sempre recorro aos universitários, mas, assim, às vezes eu tiro uma pergunta, né? Mas no trabalho que eu faço, eu sempre começo com uma grande análise. Então, assim, eu não trabalho assim, eu vou fazer uma pergunta. A pessoa pode até expor a situação que está vivendo, mas a gente faz uma análise de todos os campos da vida da pessoa, porque através dessa análise a gente consegue fazer as conexões dos problemas atuais, dar os direcionamentos que precisam dar, né? Então, eu acho que aí, como é uma coisa bem profunda, o próprio consulente não tem necessidade de fazer uma leitura no dia seguinte, né? Ou depende muito da situação, né? Mas, geralmente, muitas pessoas que me procuram porque estão passando por alguns dilemas, né? Algumas buscam soluções, né? Então, é basicamente isso. E autoconhecimento? O tarô seria um caminho? Sim. É muito lindo, assim, é muito gratificante ver assim, quantas pessoas, né, o tarô ajudou a ter esse despertar, né? Esse despertar do autoconhecimento, abrindo caminhos, pessoas que se reinventaram profissionalmente, espiritualmente, que conseguiram restabelecer laços familiares, ou salvar relacionamentos,
né? Então é muito lindo ver alguns depoimentos, alguns feedbacks que eu tenho, que é muito gratificante, porque é possível, sim, né? A gente se autoconhecer. Porque o tarô, ele dá o caminho, né? Ele dá o direcionamento, né? Principalmente quando cai algumas cartas, assim, por exemplo, a Roda da Fortuna, ela representa, assim, um movimento, a necessidade de transmutação, de fazer energia circular, né? Então, por exemplo, a Carta da Morte, que é uma das minhas cartas preferidas, que quando a pessoa vê a Carta da Morte, assusta, fala, gente, essa carta é maravilhosa, porque a morte não é o fim, é o início de uma nova fase, né? Então, por isso que eu falo, né? Então, o tarô, ele dá esses insumos para a pessoa conseguir, né, se autoconhecer. Porque às vezes a pessoa se conhece, porque às vezes a gente não quer olhar para nós mesmos. É muito difícil a gente olhar os nossos dilemas, nossos problemas, nossos defeitos, né? É difícil a gente conseguir encarar de frente. A gente tem que ter muita coragem. Por isso que eu falo, se a pessoa está aberta para fazer a leitura. Porque não adianta fazer a leitura e a pessoa não está aberta, não está receptiva, né? E daí tem muita gente que fala, né, assim, e quando tem muito caso que eu leio, que às vezes a pessoa está numa situação muito difícil, muito ruim, e no tarô só cai coisas boas, e a pessoa fala assim, não é possível, você está sendo muito otimista. Eu falo assim, não, é a leitura que está aqui, né? Então, porque às vezes a pessoa não quer enxergar que o que ela está passando é positivo, que aquilo que a pessoa está passando vai trazer um grande benefício, né? É uma grande oportunidade, né? Mas é basicamente isso. E para questões emocionais, né? Ela pode ser utilizada como um instrumento de cura, além do físico, né? Emocional, psicológico. Sim, com certeza. Porque às vezes, assim, a pessoa está numa situação, o cliente está numa situação que ela não consegue, a pessoa não consegue ver alternativas, né? Então o tarô ele começa a dar insights para a pessoa e ela começa a buscar, que a maior parte, eu acho que pelo menos assim 90% das leituras sempre tem questões emocionais envolvidas. Desde algum problema mesmo de depressão, ou às vezes é uma pessoa que está no processo querendo, sei lá, sair do trabalho, ou romper um relacionamento, né, ou até mesmo doente, e o tarô ele te traz a luz para o consulente, né, e aí acaba trazendo bálsamo para aquela questão emocional, né, e aí muitas pessoas também procuram ajuda com profissionais, psicólogos em seguida, que eu sempre indico, eu acho que é muito importante, porque não adianta a gente só fazer a leitura, né, buscar as respostas só no tarô. É importante a gente buscar a resposta também com um profissional que nas questões emocionais, um psicólogo. Eu acho que o tarô ele é uma porta de entrada para a transformação, né? Eu estou vendo que a Maura, minha mestra, está aqui. Oi, Maura. Gratidão. Eu já vi, já mandei um oi. Tem o Dr. Eduardo Heiderich também, acompanhando a gente. Super contente aí pelos 30, né? Alcançou um pouquinho mais, já vi que já deu 32 aí também. Mas ok. É muito importante o que você está falando, porque a leitura, pelo que você está dizendo, ela vai nortear a pessoa, né? Porque ela tinha um dilema, ela trouxe essa questão, né? E o tarô falou, olha, você pode estar indo por esse caminho. E às vezes a pessoa ou tem resistência, ou tem dificuldade de aceitar, então um profissional como um psicoterapeuta é aquele que vai descascar a pessoa como uma cebolinha, vai deixar ela lindinha ali, prontinha para ir para esse grande caminho aí. Exato. Né? Exatamente. Não, é que eu já ia para a próxima pergunta, mas pode mas complementar. É exatamente isso. Né? Eu vejo assim, é como se fosse o primeiro movimento,
da transformação da pessoa, né? O tarô, ele dá esse primeiro movimento, ele dá, vai, né? Segue esse caminho. Esse problema existe, não adianta você fugir, você precisa resolver. Então, o terapeuta, ele vai descascar essa cebola, vai tirar essas camadas para chegar até no íntimo para poder, né, resolver, ajudar a pessoa a resolver, né? Não, mas assim, o mais importante é o consulente resolver, ele vai dar o direcionamento também, né? Mas o tarô, ele tem essa função muito, muito linda e muito importante. E existe alguma diferença né, dessas abordagens terapêuticas do tarot tradicional? Por exemplo, o oráculo da Santa Sara? Sim, não só esse, porque existem outros, né? Existe o egípcio, existe o cigano, sim. Tem o xamânico, eu tenho dois, né? O xamânico, Caminhos da Carta Sagrada, né? Sim, na verdade, dos animais. Na verdade, assim, como o tarot de Marcélia, né, ele até, os estudos dizem que ele deu início aos outros baralhos, né? E até mesmo o povo cigano tinha o seu baralho, tão diferente, tá? Eu trabalho com o oráculo de Santa Sara, que foi desenvolvida pela Maura, mais 2 pessoas, que eu não esqueci o nome agora. E só que um complementa o outro, né? O jeito de jogar é diferente, né? Eu sinto uma aproximação muito forte quando estou trabalhando com baralho de oráculo de Santa Sara. Eu sinto muito forte a presença cigana mesmo, né? E que nem eu sempre digo, na minha percepção, o tarot de Marcélia é algo profundo, né? Ele é algo assim bem analítico, que vai bem nas profundezas do consulente. E no caso do oráculo de Santa Sara, né, por ter essa energia cigana, ele já traz mais rápido assim a situação. Eu vejo que ele dá uma resposta bem mais assim, mais pronta, direta. Então eu sempre começo com o tarot de Marcélia e finalizo com o oráculo de Santa Sara. E é muito interessante que o oráculo de Santa Sara, né, que ele tem origem cigana também, né? Ele tem cartas que também tem no tarot de Marcélia. A carta da lua, a carta do sol, né? A carta da foice, que é a carta da morte. Então é incrível, assim, que muitas vezes a maior parte das leituras eu faço a abertura do Marcélia, depois eu faço de um oráculo de Santa Sara, cai sempre as mesmas cartas, cai sempre nos mesmos campos, porque é energia, né? Então é energia, não tem como, né, dar diferente, né? Então eu sinto essa diferença entre o oráculo, né, de Santa Sara e o tarot de Marcélia. E é possível, por exemplo, passar com um atendimento online, né, um terapêutico ou semipresencial? Aliás, na verdade, você já respondeu essa pergunta, né, que por causa da pandemia você já está, né, fazendo online, né? É que tem muita gente que entrou depois, né, então seria bom falar um pouquinho, né? E como que você sente? Você sente a diferença de energia? É diferente ou é a mesma coisa? É a mesma coisa, eu não sinto diferença alguma. Na leitura online, na leitura presencial. O lado bom do presencial é poder estar com o lado da pessoa, poder dar um abraço, ter essa troca física, mas a energia, a gente não tem barreiras, né? E tem a mesma efetividade, Quando eu li o tarô há muito tempo atrás, com a Maria do Carmo, foi por telefone, não existia WhatsApp, não existia nada, foi por telefone, né? Verdade. Então, ela morava em Mococa e foi por telefone e deu super certo, né? Eu lembro que era 10 horas da noite, porque era mais barato, né? As leituras eram das 10 horas da noite em diante, conta do pulso, né? Era ligação telefônica. E foi super assertivo, né? Sempre foi muito assertivo, né? Então não existe diferença, porque a energia se nos conecta, né? É quando a gente sente, quando você pensa num amigo e seu amigo pensa em você no mesmo dia, né? Então é a nossa conexão, né? A efetividade é a mesma, tanto para os outros tratamentos que eu faço de apometria, no Reiki também, né? O Reiki, e tem a mesma efetividade, né? Não tem diferença alguma dessa questão.
Na verdade, a gente vai fazendo algumas perguntas, mas porque as pessoas, né, não conhecem. Sim. Mas eu vou dar 2 depoimentos, né? Que nem você estava falando sobre algumas cartas, né? Você falou da Roda da Fortuna, e eu lembrei quando você fez a minha primeira leitura, que caiu aí, tipo assim, é óbvio que é autoconhecimento, né? Que ela falava, não, vai que o negócio vai fluir, né? Acredite. Uhum. Né? Então ela também chega a ser muito otimista, assim, aquela gota de otimismo que você precisa para fazer determinadas coisas, né? E a última vez que você leu também foi nessa pandemia, né, que eu não estava me sentindo bem, aí você fez uma apometria e você tirou algumas cartas também, né? Sim. É. Foi fantástico, assim, foi maravilhoso, ajuda Bom. muito. Então, inclusive tem alguns depoimentos aqui, é que eu estava olhando no computador, mas tem provavelmente uma cliente, amiga sua aí, falando que ela mora fora do país. Deixa eu A ver aqui. Gi Martinelli. Gi Martinelli. Oi, Gi. Sim, minha grande amiga. Dela foi bem incrível. No caso da Gi, foi bem incrível. Teve vários depoimentos super positivos que bateram bastante. Na verdade, a gente estava se conhecendo, a gente trabalhou juntas lá na NET, em São Paulo. E a gente estava se conhecendo, estava se aproximando. Eu fiz uma leitura para ela e muita coisa bateu. Né? E de vez em quando a gente faz leitura mesmo, ela no outra parte do continente, na outra parte do nosso continente, Estados Unidos. Né? O De Martins Oficial está perguntando para você se existe alguma margem de erro. É um dado muito da sua profissão, né? Sim, estatístico, né? Na verdade, assim, pode ter alguma interferência, porque é uma questão de energética, né? Às vezes pode ter alguma interferência energética, ou às vezes a pessoa não está muito receptiva para ouvir aquilo, então às vezes acaba nebulando. Então, às vezes pode vir alguma coisa distorcida, né? Mas eu sempre pergunto para a pessoa, faz sentido isso para você, que você está passando, né? Já aconteceu um caso ou outro, mas eu orientei, vamos voltar em outro momento, vamos trabalhar com o reiki, vamos fazer isso, porque é só a margem de erro é a parte vibracional. Se a pessoa está conectada numa faixa vibracional que possa ter interferência, isso impacta muito, né? Falando disso, você já sentiu que às vezes a pessoa tirou porque está no campo dela, né, como a gente já falou, mas ela não tem essa percepção, ou ela não aceita essa possibilidade? Sim. Porque eu já senti isso, sabe? Sim. Já. Diversas vezes. Diversas vezes. E já teve muitos casos que depois de um tempo a pessoa retornou e falou, Tati, e é muito interessante, não sei se é contigo assim também. Eu fico meses sem ver a pessoa, sem conversar com a pessoa, mas na hora que eu entro em contato com a pessoa, parece que faz um download, assim, de todo o histórico, sabe? Das cartas, eu lembro até assim, na hora que eu tô fazendo, eu lembro que saiu tal carta, né? E já aconteceu muito disso, às vezes a pessoa não aceitar aquilo. Eu falo, olha, ok, eu sei que você não aceita isso, mas é você. Tipo, não sou eu que estou inventando, né? Mas é essa a sua história, né? É essa a sua energia. Se você não aceita, você pode fazer diferente. Tem esses caminhos, tem esses caminhos, né? Mas acontece, sim, acontece. Porque é muito difícil, né, Júlia, a gente mudar. A gente está muito enraizado, né? É um processo, como fala, a expansão espiritual é um processo bem difícil, né? Que eu acredito, assim, que tudo está envolvido no espiritual. Você sabe bem disso, né? Nós sabemos, já trocamos muitas confidências a respeito. É um processo muito difícil, não é um mar de rosas, né? Mas o benefício que traz é maravilhoso. Então, a pessoa tem que estar disposta, por isso que eu falo. A pessoa tem que estar receptiva, Tarô. Então, muitas vezes a pessoa vem procurar na apometria, eu faço a apometria, e aí eu sinto na intuição de fazer uma leitura. Eu pergunto, você aceita uma leitura? Né? E se a pessoa... Já teve casos, teve uma pessoa, inclusive que é um amigo meu, pessoal,
né? Quando eu falei que eu trabalhava com tarô, ele falou, eu não acredito muito, mas eu vou tirar só para ver como é que é. E aí eu fiz a leitura, a pessoa ficou assim, meu Deus, não acredito, Tati, que é isso? Eu falei, pois é. Tipo, ajudou muito, auxiliou muito, depois fez apometria, fez várias coisas comigo, e a pessoa não acreditava. Foi meio na curiosidade. Mas eu falei assim, não, vamos lá, vamos ler. Se ela está curiosa, vamos dar essa oportunidade. E veio muitas questões que a pessoa não estava imaginando que poderia impactar. E aí, isso que é muito interessante do tarô, porque às vezes a gente está numa situação que a gente acha que, nossa, né, é isso que está impactando a minha vida, por exemplo. Meu trabalho é muito ruim, porque eles não me reconhecem. E aí a gente faz a leitura, tem outras questões que a pessoa, antes disso, tem tal coisa que a pessoa não está enxergando, ou não quer enxergar, ou não enxerga. Então, o tarô, ele tem é muito fundamental nisso, né? Ele traz essa possibilidade de mostrar para a pessoa que, às vezes, ela está tão fixada numa ideia que não é aquilo, que é outra coisa. E, às vezes, é muito mais simples. Aí depois a pessoa consegue fazer essa mudança e agradece, Tati, obrigada, você... Não, foi você que mudou o seu caminho. O meu papel aqui é ser um instrumento para trazer para você a leitura, mas quem mudou o seu caminho foi você, não sou eu. Né? Eu não sou curandeira, eu tô ao lado da pessoa para auxiliar as pessoas num processo de transformação, num processo de evolução, né? Porque é só o consulente que pode fazer o seu caminho, né? Eu sempre falo, o mais importante é viver hoje, porque as pessoas têm uma curiosidade. O fato de saber do futuro é uma coisa. Todo mundo fica muito curioso, né? O que vai acontecer? Será que vou casar? Vou ter filho? Vou ser rico? Não sei o quê, papapá, né? Só que é mais importante você viver o presente, para você construir um futuro maravilhoso, né? Então, olhe o presente, faça o seu presente diferente, né? Para você construir, você conseguir chegar, atingir o objetivo que você quer. E às vezes, se não está dando certo o que você quer, tente enxergar as infinitas oportunidades que o mundo está te dando. Por isso que é muito importante que a pessoa se conecte uma vibração. Como eu sempre falo nos atendimentos, quem são os clientes que estão online agora sabe que eu falo que nós somos que nem um rádio, nós sintonizamos a rádio que a gente quiser. Então, por isso que é muito importante a gente cuidar da nossa vibração. Ainda mais no processo que a gente está vivendo de pandemia, de tanto terror, de tanto medo, de pandemia, questões de mercado financeiro, enfim, muitas injustiças que a gente vê aí, que o mundo está, né, jorrando, só que a gente tem que cuidar de nós. Né? A gente tem que nos blindar. Não é que a gente tem que ser indiferente, mas a gente tem que emanar muito amor para esse mundo, né? Sim, sim. Pegando um gancho sobre a evolução espiritual, a gente acha, né, que quando a gente desperta, a gente vai ficar flutuando, Exato. vai ser tudo muito oba-oba. Exato. A questão do despertar é exatamente reconhecer nossas sombras. Exato. E as coisas que a gente precisa trabalhar. Exato. E aí começa a morte do ego. E é muito difícil, é muito dolorido, porque você fala, pô, mas eu sempre fui desse jeito, agora eu vou ter que mudar. E como que faz? Aí a vida vem e te coloca situações para você mudar. É verdade. É muito interessante. Então, assim, é super difícil. Não pode falar terminar, Júlia. Não, mas é muito interessante porque eu lembro uma cliente que eu atende sábado, né? Que acho que ela já é minha cliente há algum tempo, né? Ela falou assim, Tati, eu tô... E assim, foi muito interessante, porque a transmutação dela, desde que eu comecei a atender ela, foi gigante, né? Ela conseguiu conduzir muito bem. Ela falou, Tati, né? Agora eu tô fazendo yoga, tô fazendo isso, tô fazendo aquilo, mas ainda tem, assim, sempre vai ter alguma coisa pra gente, sempre vai ter alguma coisa que a gente tem que ajustar. É importante a gente ser feliz, agradecer a oportunidade do Pai Celestial de estar nos proporcionando esse conhecimento, esse esclarecimento, e sempre vai ter. Não é só porque nós somos terapeutas, né? Que a gente nossa, a gente vai para o céu, a gente vai, né, estar em alfa o tempo todo, a gente não se estressa, a gente não tem conflito na família. Nós somos humanos. Antes disso, nós somos humanos. Então, assim, o importante de nós terapeutas é a gente ter a percepção, opa, estou indo para o caminho errado, deixa eu me cuidar, né? Deixa eu cuidar de mim, deixa eu cuidar do outro. Se eu fazer isso, olha que eu tô com, né, quais são as consequências.
né? E essa evolução espiritual. Eu comecei a trabalhar nas questões espirituais no Centro Espírita Kardecista, né? Eu sou de família católica e comecei no Kardecista porque eu tinha uma mediunidade um pouco fora da caixinha, né? E aí com o espiritismo foi muito importante para mim, porque eu aprendi muito a lidar com as energias, né? E foi uma base muito interessante. E eu lembro, assim, que foi os 3 primeiros anos muito difíceis, vou ser bem sincera. Mas, assim, eu sou muito grata por esse processo, porque quem me conhece, você, Júlio, me conhece há muito tempo, né? Só 2 décadas. Você vê uma Tati 25 anos atrás e a Tati de hoje é totalmente diferente, assim como eu te vejo também. Enquanto que a gente cresceu e evoluiu, né? Em muitas coisas, né? E eu sei que eu tenho muita coisa ainda para crescer e evoluir ainda nessa vida, né? Nessa fase, né? Pois é. O Zé Martins tinha feito uma outra pergunta logo após a das estatísticas, né? Uhum. E aí vou deixar para você responder, tá bom? Por que a gente usa gratidão e não obrigado? E aí ele sempre faz essa pergunta tem a ver por questões ou aspectos energéticos. Bem, para mim, assim, como eu sou formada em Theta Healing, a palavra gratidão, grato, eu como se fosse um comando para mim de agradecer. Eu tenho o mesmo significado do obrigado, mas para mim eu vibro o agradecimento. É como se eu estivesse emanando naquele momento uma energia de transmutar, de agradecer, como se fosse uma conexão com o Pai Celestial. Então, para mim, é esse significado de gratidão, né? Porque as pessoas usam muito gratidão, né? De uns tempos para cá, de uns anos para cá. E para mim tem esse significado. Eu sempre posso falar obrigado, mas particularmente para mim, gratidão tem esse significado. É como se eu tivesse uma conexão direta com o Pai Celestial, agradecendo, né? Então, quando eu agradeço a você, gratidão, Júlio, estou fazendo que nossa conexão junto com o Pai Celestial seja selada. Para mim tem esse significado. E para você, Júlio? Eu vou te dizer a minha percepção, porque assim, se a gente analisar, né, a palavra obrigado, é assim, eu fiz algo por você, então eu sou obrigado a te retribuir, né? E quando a gente muda de consciência, a gente entende que não é uma obrigação, mas é uma colaboração com o coletivo, então é uma gratidão, é algo um pouco mais profundo, na minha opinião. E a partir do momento que a gente faz a gratidão, o exercício da gratidão, é algo muito mais sentido aqui do que aqui, né? Sim. Eu tenho a obrigação de agradecer a Tati pelo... Não, é daqui, ó, gratidão, né? Então, eu acho fantástico, assim, a palavra, eu uso muito. Já virou polêmica, as pessoas estão com a moda do gratidão e nem sabem o que é gratidão. Uhum, eu acho assim, cada um, ninguém é obrigado a exercitar nada que não queira, né? Mas, enfim. Gente, a gente iniciou quase 8h30, então a gente tem por volta de uns 10 minutinhos aí. Quem quiser fazer mais algumas perguntinhas para a Tati, fica à vontade, ainda mais para quem não conhecia o tema, está conhecendo agora, né? Inclusive, estou fazendo algumas respostas aqui, por isso que às vezes dou uma olhadinha para o lado, porque as pessoas estão dando vários depoimentos lindos, principalmente porque não conhecia, né? Então, até respondi aqui para uma amiga minha, né? Café Santa Luz, que é a Tamires, que a gente está quebrando um pouco, né? O tabu, né? Quebrando um pouco esse preconceito, né? Do que é o tarô. Sim, não, e assim... É uma coisa que eu tive que trabalhar muito, né? Eu acho que tem nossas crenças limitantes, ainda mais assim, pelos nossos antepassados, né? Principalmente meus antepassados, de meio que crucificar essa questão de energia, né? De achar que era coisa que não era boa.
Então foi uma luta muito grande, interna minha mesmo, de lidar com o preconceito que eu tinha, né? Eu falava para as pessoas, eu leio tarô. Tipo assim, falava assim com a mão na boca, eu leio tarô. Porque aí tu, Gente, né? Então assim, é uma questão assim de quebrar esse preconceito, e é muito bonito. E hoje eu leio para pessoas de diversas religiões, porque não tem uma ligação religiosa. Eu atendo pessoas evangélicas de N filosofias, né? que legal, bacana saber disso. Sim. Não sabia. Eu fiz apometria em pessoas evangélicas também, né? Porque assim, o que eu sempre falo, olha, que bacana. Veio essa história, né? Você pode ser uma história e você pode encarar de maneira que, porque o objetivo não é saber o que eu fiz na minha vida passada, mas existe essa história que te domina. Então vamos trabalhar para você se liberar disso, né? Então assim, porque eu não tenho um vínculo religioso, né? Deus é um só, né? Acho que isso que é importante, né? Pois nossa, falou tanta coisa que eu até tinha pontuado aqui, mas agora eu já esqueci. Mas sobre essa questão de falar que Deus é um só, é muito interessante, né? Porque o que eu tenho mais escutado a espiritualidade dizer do quanto é importante, né, o respeito, porque cada um pode seguir, e Deus é tão grande que não tem como errar o alvo, meu. É verdade. A gente vai para lá, não importa se você vai se ajoelhar, dobrar seu tronco, voltado para Meca, ou para o sol, ou para o norte. É verdade. Né? Não importa. O importante é a gente respeitar os nossos irmãos da forma que ele professa a própria fé. Exatamente. Né? E é muito interessante que no Theta Healing, não sei se você se recorda quando você foi meu cobaia, você fez quando eu estava iniciando, Sim. né? O Theta Healing, a gente faz a conexão com Deus. Então, assim, é muito bonito o relato das pessoas que quando a gente faz essa conexão com Deus Criador, né? Então, a paz que a pessoa sente é muito bonita. Quando eu fiz, foi uma transformação muito grande, né? Deus é um só, Deus é gigante, e nós temos vários representantes dele na Terra, todos nós somos representantes de Deus, nós temos essas energias também, né? Os caboclos, temos né, que eu tenho o meu caboclo, águia dourada, né? Enfim, todos nós somos um pouquinho de Deus, né? A Janaína está pedindo para você explicar um pouco mais sobre as terapias, como a apometria. Antes de você falar assim brevemente, até mesmo que a gente está quase chegando no fim, Janaína, tem uma live, né, sobre apometria no meu canal, se você quiser, tá? Foi pela Ana Lúcia Moretti. Ela também é mestre do Reiki Xamânico Estelar como eu, também é discípula do Nazareno Sabino como nós dois, né? Que a Tati fez a iniciação de São Miguel como Nazareno, né? E o Reiki comigo. Mas, vamos lá, Tati. Brevemente, para a gente poder fazer os agradecimentos antes da gente terminar a live. Sim. Bem, né, eu tenho o tarô que eu já falei, que é a maior parte, né? Bem, a apometria, o que ela é, né? A apometria, o nome vem do grego dizendo, né? O que está longe de mim, que me domina, né? Que está no escuro e eu não tenho conhecimento. Então, ela tem o objetivo, através da expansão dos corpos, a gente fazer tipo como se fosse uma varredura, através dos principais chakras, mas todo o organismo, claro, todo o corpo físico, mental e espiritual, a gente vê o que tem ali de bloqueio. Desde chips, implantes, né? Desde histórias de vidas passadas, desde ligações com os antepassados, ali a gente faz todo o processo de ancoramento, de comandos para poder auxiliar a pessoa a passar por aquele processo. E trazer para ela o que a pessoa não tem conhecimento, que está no sombra ou está no inconsciente, para ela transmutar o seu caminho, né? Então, a apometria é basicamente isso, né? Aí tem o Reiki, o Reiki, ele trabalha os chakras do corpo, né, Júlio? Eu vou falando pro meu mestre, né? Ele trabalha... Falando pro meu mestre, né? Ele trabalha com os chakras do corpo, né? E, enfim, também tá com os comandos, trazendo tanto a cura no físico, no mental, no espiritual. Também é muito divino.
E também tem o Theta Healing, né? O Theta Healing, ele é um pouco mais diferente, mas ele é uma meditação onde a gente entra numa onda de Theta, né? Uma onda cerebral, que através dessa meditação a gente acessa as histórias, as crenças limitantes que nos limita, zerando aquilo que nos limita a nível celular, nas células do corpo, né? E no campo emocional, no campo espiritual. E também trazendo, e é muito interessante, uma vez que eu atendi uma cliente que ela tinha alguns certos medos, assim, e aí veio na sessão uma lembrança dela da infância de um gato que ela viu e ela assustou com o gato. E eu visualizei essa cena e falei para ela, o que tem a ver com esse gato que você viu quando você era pequena? Aí ela veio toda à tona. A história, ela viu quanto que aquela história do gato bloqueou a vida dela. Né? Então, assim, é muito interessante os relatos que a gente tem. E o Theta Healing trabalha com isso também. Né? Bacana. Muito bacana. Tá, se as pessoas quiserem fazer leitura de tarô, aliás, é mais do que isso, né? Não só a leitura, porque você não vai fazer, de repente, só leitura, você vai fazer uma apometria, um teta com a pessoa, né? Como que ela faz para entrar em contato com você? Bem, a gente pode deixar o meu contato depois aí fixado, né? Pode ser pelo WhatsApp, pode ser até mesmo pelo Instagram, mandando mensagem para mim, tá? Vou passar meu cartão, mas eu posso até falar o meu número, é 19991961133. Então, a gente pode estar agendando. Geralmente, as consultas é de 1 hora, mais ou menos, por sessão. E aí, tem pessoas que é uma única sessão, pessoas que está comigo, né, mais de 2 anos. Então, isso depende muito da pessoa. Tá, você quer deixar um agradecimento? Temos 1 minutinho. Tá. Gostaria de agradecer a presença de todos, né, de todo mundo que está aqui, que pegou o seu tempinho para conhecer um pouco mais do meu trabalho. Bem, gostaria muito de agradecer você, Júlio, meu grande amigo, meu mestre. Imagina. Né? Imagina, que honra. Gostaria muito de agradecer essa oportunidade, gostaria muito de agradecer o seu auxílio, o tempo todo que você dá para mim. Gostaria muito de agradecer a Maura, a minha mestra, que também quem quiser, né, fazer o curso de tarô, que é maravilhoso, ela ministra cursos de tarô, de Marcélia, Jaca de Santa Sara, super indico a Maura, tá? E gostaria de agradecer aos nossos, né, mentores espirituais também, que nos auxiliaram nessa live de hoje, meu caboclo, Águia Dourada, e minha cigana rosa também. Gratidão. Gratidão, Tati, por ter aceitado esse convite, né? A live só existe porque tem alguém aí do outro lado, né? Até brinco com a Lina, que é uma aluna minha, que ela também falou que adorou, sabia sobre o tarô, ela não conhecia esse lado terapêutico, né? Uhum. E eu acho que talvez eu não arriscaria fazer lives só eu, né? Fazer monólogo. Né? Apesar de todo o conhecimento que eu tenho, né? Eu acho que ia ficar muito restrito às coisas que eu faço, né? Mas, enfim, então, divulgar meus amigos e as novas ferramentas que estão disponíveis é fantástico. Né? Então, também quero deixar meu agradecimento a todo mundo aí que entrou, né? 1 hora passa muito rápido, ó. Estamos encerrando, ainda não apitou ali, mas daqui a pouco vai apitar. Então, deixar meu agradecimento de coração para todo mundo, para a Tati mais uma vez, para a Maura que ensinou, né, a Tati, né, e que consequentemente me ajudou muito, né, também a Nazareno pela apometria e o Miguel e aquele que, né, criaram o Teta, que eu nem sei quem é. A Viana Balls, na verdade a minha mestra é a Raquel Ribeiro, né, mas a Viana Balls é uma americana. Que ela é muito interessante a história dela, se eu puder falar rapidinho, porque ela começou a desenvolver o Theta Healing porque ela não aceitava que ela poderia morrer por causa de um câncer. Então ela desenvolveu a técnica e ela conseguiu se curar de um câncer em fase terminal. Então, assim, por isso que é muito importante na sinergia, né, a nossa conexão. Né? Sim. Então tá, gente. 30 segundos. Gratidão mais uma vez por todo mundo estar presente aí. Vai ficar salvo a nossa live.
né? E compartilhem, né? Para aquelas pessoas que vocês sabem que vão precisar disso, até mesmo para quebrar esse paradigma aí e passar